Salvador, Cristo Senhor, que traz Davi, nasceu, Salvador, que é Cristo Senhor. Podemos ouvir Jesus.
Se a Bíblia fala que é da boca dos pequenos e dos que mamam que Deus suscita o verdadeiro louvor, essa especial aqui, essa parte especial vai direto, atravessa teto, passa pelas nuvens e chega lá em cima, num culto de aroma suave ao nosso grande Deus. Então, queridos, Marlon, a Rosiane, membros ali da Igreja Batista do Simão, um casalzinho muito querido nosso. Deus abençoe vocês. Amém. Fica à vontade aí, viu, filho? Então, irmãos, é um prazer retornar aqui. Fazem mais ou menos 2 anos, uns 3 meses que passamos desde a última vez. Esses 2 anos que estivemos na aldeia. O Senhor trabalhou em nossas vidas, o trabalho tem andado, temos visto Deus agir. A Rosiane vai mostrar algumas fotos e ela vai falar sobre essas fotos e também dar um relatóriozinho pequeno. Yanequema Penharã, Seamuitá, Sequiuira Tayuiri, Soris Yanepiaia Sica Pepteiro, amém? Bom dia para vocês, meus irmãos, minhas irmãs. O nosso coração está alegre porque nós estamos aqui no meio de vocês. Bem, eu pareço indígena, porque eu sou do Amazonas, como os irmãos, a maioria dos irmãos sabem. Mas eu não tenho a certidão de indígena, então não recebo os benefícios que os indígenas recebem. Bem, meus irmãos, nós, como os irmãos já sabem, atuamos na região de São Gabriel da Cachoeira, no Baixo Rio Içana, na comunidade chamada Buia Igarapé. Trabalhamos com os falantes Nhengatu. Pode passar. Aí a foto de São Gabriel, do mapa, né, da região do Amazonas. Nós estamos lá no alto, naquele ponto vermelho, não sei se os irmãos vão conseguir identificar ali conhecida como a cabeça do cachorro, né? Vocês estão no final do Brasil. Não, se vocês forem olhar no mapa, nós estamos no início do Brasil. Pode passar. A distância de São Gabriel de Manaus, que é a capital do Amazonas, para São Gabriel da Cachoeira são 800 quilômetros em linha reta. E de São Gabriel da Cachoeira, que é o município mais próximo da comunidade que nós estamos, são 150 quilômetros em linha reta. Essa daí é a cidade de São Gabriel da Cachoeira, né, a foto tirada do alto. E se os irmãos observarem, nesse rio ao redor da cidade, tem tipo assim, uns pontos brancos, aquilo dali são as correntezas. De longe parece que só é medo, mas quando você fica perto dá medo. Pode passar. Essa daí é a praia ali da cidade. Essa praia fica bem na frente da Casa da Missão, ali em São Gabriel. Aí também, ali se os irmãos observarem também, no fundo ali no rio tem também aquelas partes brancas, aquilo dali são correntezas e muito fortes. Essa daí é a nossa equipe. Essa foto está um pouco desatualizada, que as crianças já estão bem maiores. Ali eu, Marlon, Juliane, nossa filhinha, que quando saiu daqui tinha 4 meses. Hoje ela já tem 2 anos e 8 meses. Vinícius embaixo, ali pastor Alisson, Miriam, Júlia e Samuel. Essa é a nossa equipe que o Senhor colocou ali, e nós ficamos 3 anos sem colegas, e depois de 3 anos o Senhor nos abençoou com essa família muito preciosa. Esse casal é o casal Simval e Sanda. Nós também consideramos eles como membros da nossa equipe pelo fato de eles trabalharem na base de apoio ali em São Gabriel. Sem eles dando esse suporte ali para a gente, seria impossível nós ficarmos mais tempo ali na comunidade, né? No caso, fazer compras, a logística, tudo que envolve, né? Então nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos, mas como tudo que é bom dura pouco, agora eles, infelizmente ou felizmente, eles estão saindo de licença por tempo indeterminado, porque ele precisa fazer um transplante da córnea, que ele está com um problema degenerativo nos olhos,
e vai precisar fazer esse transplante. E também eles precisam auxiliar as mães, tanto dele quanto dela, que estão com problemas de saúde. Então, agora em fevereiro, início de fevereiro, eles estão indo para o Rio de Janeiro, que é a cidade deles, e nós estamos orando, né, para que Deus envie algum casal para nos ajudar ali na base. Que talvez os irmãos, trabalho de base, não, mas lá, o missionário em São Gabriel, ele trabalha na base dando suporte aos missionários que estão em área e também dando suporte a indígenas que chegam ali pedindo ajuda, né? Pedindo alguma orientação ou para ajudar a levar para resolver alguma coisa. Então, ali nunca a gente descansa, a gente só tem trabalho quando fica ali. Pode passar. Esse é um dos meios de transporte que nós usamos de São Gabriel, de Manaus até São Gabriel, que é o expresso. Esse expresso, a viagem dele dura 26 horas, né? Então a gente sai na tarde de um dia e chega no fim da tarde do outro dia. Ele só para em 2 cidades, a terceira já é São Gabriel, e é como se estivesse dentro do ônibus, né? Só que a diferença é que é dentro do rio. Pode passar. Essa daí é um dos meios de transporte lá. Essa canoa aí foi na época que o nosso colega chegou e estávamos fazendo a mudança dele da cidade lá para São Gabriel. Esse é um dos meios de transporte lá do povo, era o que a gente usava, né, também quando precisava. Aí, ó, os irmãos estão vendo mais de próximos a correnteza. Logo depois eu vou falar um pouco sobre essas correntezas aí. Pode passando. Essa daí foi uma da primeira viagem que a minha colega fez. Ela só tinha uma filha e também foi a primeira viagem do Vinícius. Nós emprestamos, né, a canoa dos indígenas. A viagem que era para durar, eu acho que era para durar 12 horas, 18 horas. A viagem durou mais de 24 horas, porque o motor quebrou e tudo, mas Deus é fiel e nos deu força para nós vencermos. Essa daí é a voadeira, né, o bote do nosso colega, depois que eles estavam uns 6 meses lá, Deus abençoou eles e com isso nós também fomos abençoados na época, né? Pegamos carona na deles e é uma grande bênção esse motor ali, que tem ajudado muito o povo ali da região, que muitas vezes o povo da saúde, eles às vezes entram de greve e tudo, então não estão em área, né? O povo da CESAI. E essa voadeira já tem ajudado a salvar muitas vidas. Então nós louvamos a Deus que ali com o nosso colega, né, que ele tem, com isso nós somos abençoados também. Antes dava para andar as 2 famílias, mas hoje não dá mais, porque as famílias cresceram, as compras aumentaram, então tem que viajar uma, depois outra, e para quem mora em São Gabriel da Cachoeira sabe como é que é os negócios por lá. Pode ir passando. Essa daí é a frente da comunidade Buigarapé. Aí o rio estava em médio, né? Que ele fica bem lá embaixo, aparecem muitas pedras, que a região de São Gabriel é uma região de muitas pedras, uma região muito perigosa. Isso daí é os indígenas, né, construindo uma cozinha, e eles estavam construindo uma cozinha, pondo caranã, né? Aí é o estilo de casa antigamente, né, que hoje as casas, boas partes, como a caranã está em falta, que é a palha que cobre as casas, e quando eles acham que eles têm que ir muito longe, hoje muitos estão optando por pôr zinco, né? Então muitas casas hoje, os mais novos estão fazendo de zinco, que aí eles não precisam estar sempre indo atrás de caranã. Esse daí é o centro comunitário, onde todo domingo nós somos chiques, nós almoçamos fora, né? Vamos almoçar com eles no centro comunitário, comer aquela quiampira, que é o peixe com pimenta, com farinha, né? E muita pimenta. E uma coisa que nos abençoa muito com a vida desse povo, que muitas vezes eles são mais organizados do que nós, principalmente nessa área de alimentação. Eles têm
geralmente são 3 mesas. Uma é para pôr as panelas, a outra é para pôr os pratos e a outra é para pôr o caribé, o chibé ou o suco, né, que é a bebida que eles tomam. E geralmente são 3 homens que são encarregados de dividir a comida. Eles dividem todos os pratos de maneira igual. Depois disso, eles oram e depois cada um vai lá, organizadamente, pega o seu prato e come. Então, não falta para ninguém, todo mundo come de maneira igual, né? Não é muitas vezes igual aqui, né, no nosso meio. Falo por mim mesmo, minha cultura, né, que aí vai todo mundo, avança e faz aquela serra e tudo. Não, lá é tudo dividido de maneira igual. Pode passar. E quando tem muita gente, o que eles fazem? Os pratos vão todos no chão. Mas divide de maneira igual para todo mundo. E só começa a comer depois que todos são servidos. Aí que começa a comer. Essa daí é o prato típico, né, de lá, que é a quiampira, que é o peixe com pimenta e o beiju, né? Então é muito delicioso, pelo menos eu amo, né? E eu não sou acostumada com pimenta, mas cheguei lá, aprendi a gostar da pimenta. Então, sempre quando tem, eles fazem. Esse daí é o estilo do peixe lá, que a gente, para nós, lá na região de São Gabriel, vocês moram no Amazonas, vocês devem passar bem, tem muito peixe, muita caça. Mas a nossa região é uma região pobre, né, de peixe e de caça, que é o Alto Rio Negro. E ali, às vezes, para eles conseguirem esses peixinhos aí, eles passaram não sei quantas noites pescando para poder conseguir esse pouquinho. Nós mostrando essa foto pro Nerivaldo, que ele passou mês passado aqui, né? Aí ele começou a rir e falou assim: isso daí pra gente é isca para os peixes de lá. Aí eu falei: pois pra gente é peixe nobre, quando aparece um desse é festa. Pode passar. Aí também são comidas típicas que a comunidade fez. Nesse dia foi uma feira da escola, só com comidas típicas: tucupi, peixe frito, peixe cozido, abacaxi, cubiú e mais outras coisas. Esse daí é o beijuzinho que eles fazem lá. É desse tamanho aí. E eles põem, um método que eles fazem, eles secam ao sol, né? Mas ele é muito delicioso, né? Se você pega na hora e mergulha ali na pimenta, é uma delícia. Os nossos filhos amam. Isso daí é a farinhada, que é diferente daqui, né? Muitos, quando veem essa farinha, dizem: esse daí é o grolão. Mas para a gente é farinha nobre. Aí a gente brinca: daqui que vocês têm o pó, parece trigo. Nós temos farinha de verdade. Por isso que os nossos dentes são bons, são fortes. Aí é o estilo da farinha deles. Isso daí, as fotos do beiju e da farinha, foi numa conferência que teve, que quando tem a conferência indígena lá, geralmente cada comunidade, no nosso caso é o Baixo Içana, é de 3 em 3 anos. Só que dessa vez demorou mais porque entrou mais uma no rodízio, então foi de 3 anos e meio. Foi em julho passado. Essa beiju e farinha, eles fazem muita farinha, muito beiju, para na hora que os visitantes que vieram para a conferência forem embora, eles dão para eles levarem na viagem, né? Então eles abençoam os visitantes que chegam. E dessa vez eles querem sempre renovar. Eles colocaram até as criancinhas menorzinhas, tipo de 9, 10 anos, 8 anos, para fazer também beiju menor, um pouco menor que aquele que apareceu aí, para dar para as crianças também, para cada criança levar um beiju para a viagem. Então isso foi bem legal ali deles, né, da parte deles. E aí são as canoas chegando das outras comunidades, né? Eles marcam a hora para chegar. E aí eles vêm cantando, né? Alguns já tem caixa de som, aí colocam caixa de som, aí vem cantando, até chegar na beira da comunidade que vai oferecer a conferência. E aí a comunidade esperando, né? Os visitantes também cantando, né? Então é um encontro de cantos, né? Canto do rio e canto da terra. E depois todos saem das canoas e todo mundo, pode passando, vai cumprimentando uns aos outros. Aí, no final da conferência, né, os beijuzinhos, que nem fala aqui, pode passar.
Aí, no final também da conferência, tem esse mesmo cumprimento. A comunidade que está terminando a conferência vai cumprimentar a comunidade que está recebendo a conferência para o próximo 6 meses que vai chegar. No caso, agora em dezembro, dia 31, é a chegada lá em outra comunidade abaixo da nossa, chamada Piraiauara. Pode passar. Aí é o Marlon, junto com o pastor da Igreja da Bíblia de São Gabriel da Cachoeira, que ele foi convidado para falar ali na conferência. E o Marlon estava traduzindo ali para o povo, né? O que o pastor estava pregando. Aí sou eu, a minha colega, nós estávamos com as crianças, ajudando a missionária, foi uma missionária da APEC lá de Manaus, convidada para fazer o trabalho com as crianças ali na conferência, pelo fato também a gente correr muito, né? Então, os indígenas lá conheciam ela e convidaram e ela chegou ali. Então, foi um tempo muito bom de desafio. Essa é a igreja de lá, e essa igreja, meus irmãos, como a gente é desafiado com eles. Essa igreja, ela é... Quantos metros? Ela é 20 por 10. As telhas são de brasilite, mas quem deu as telhas dessa igreja foram as mulheres. Elas faziam farinha, todo mês elas davam uma lata de farinha, todo mês, até arrecadar o dinheiro para elas ofertarem para a igreja as telhas, né? Então a gente ficou muito abençoado com a vida delas também, como elas gostam de trabalhar, né? Antigamente nós dávamos aulas para as crianças no domingo no centro comunitário. Ali a minha colega, né, nesse dia era ela dando aula e ensinando as crianças, só que ficava um ambiente meio ruim, né, para a gente dar aula para as crianças. Então a minha colega conversando com um amigo deles em Manaus, e ele sentiu tocado de abençoar a nossa equipe ali, a comunidade, pode passar, com a construção de uma sala para as crianças. Aí era o Marlon, junto com os indígenas e o Alisson, construindo essa sala, né? Nós louvamos a Deus pela vida desse irmão que nos abençoou ali. As crianças agora têm o seu próprio cantinho para aprender da palavra de Deus. Aí as crianças, parte das crianças aí no final da conferência, aquela de vermelho na ponta é a missionária da APEC, que foi ajudar lá conosco, e ela falando em português, mas tendo a tradução para a língua. Aí foi um projeto que nós fizemos o ano passado, em novembro, da dentista, da Tâmara. A Tâmara, ela é noiva do colega do Henrique, né, que é daqui dessa igreja, do Adriano, e naquela época ela não pôde continuar o curso da missão, porque estava em transição para Vianópolis. Então a equipe, na realidade, nem era para ter abençoado a gente, só era os Baniwa. Só que como ia para lá, então nós que tomamos a frente fomos abençoados com a vida dela. Ali ela ficou uma semana conosco, ajudando ali, pode passar, no trabalho de cuidando dos dentes do povo. Lá a região tem uma assistência, só que não é uma assistência assim frequente, né? Então ela teve muito trabalho. Pessoas que ouviram dizer que tinha uma dentista em Buia, que ela tinha o equipamento todo, o maquinário todo para tratar dos dentes. Então chegou gente de longe para lá para ser atendido. Então ela se desdobrava de trabalho, ela cansava, a gente cansava, e eu saí craque em coisa de dente, né? Porque a gente que auxiliava ela, eu e minha colega, em profilaxia e amálgama e essas coisas aí, quem é dentista entende. Aí era o pessoal esperando, né? O atendimento. Então aí também ela dando aula e eu fazendo a tradução, né, para as crianças lá, ela ensinando, né, o método para escovar os dentes. Então, aqui a internet já chegou há muito tempo. E lá há 2 anos chegou o telefone orelhão via Embratel. Então, aquela casa lá atrás é a nossa casa. Aí a minha colega e a mãe dela, que nesses dias a mãe dela veio de São Paulo para visitá-los. Então ela estava fazendo telefonema, aproveitei e tiro uma foto aí, para quando a gente viajar mostrar que lá a modernidade chegou com
telefone orelhão, né? Fica lá do lado, mas é pela Claro. Se algum dia algum irmão lembrar da gente quiser ligar, quem tem Claro é só 21 centavos, pode ligar para lá, 9744007822, viu? A minha casa é aquela dali, geralmente a gente atende. Aí os indígenas, né, foram longe buscar essa caranã para cobrir a palha, ou cobrir a casa. E aí os nossos pedidos de oração, né? Eu vou falar logo, né, para os irmãos que não estão conseguindo enxergar aí. Pedimos sabedoria, né, no ensino da palavra, na tradução da mesma, que agora, para a glória de Deus, nossa equipe vai começar a traduzir oficialmente, que para a glória de Deus também o Marlon, ele agora é do nível proficiente, o nível que está no ponto de trabalhar com a tradução. Nós louvamos a Deus por isso, pela bênção que o Senhor nos concedeu. E do final do ano para cá, para o início desse ano, nossa equipe trabalhou muito para colocarmos o Marlon lá em cima, atrás do material de cultura, né, ele tinha língua, mas não tinha cultura. Então, trabalho os dois juntos, língua e cultura. Não adianta eu saber língua e não saber cultura, ou saber cultura e não saber língua. Tem que ser os dois juntos. Então, uma semana antes da gente viajar, o missionário Sérgio Botilheiro foi lá fazer a avaliação com a nossa equipe e, graças a Deus, o Marlon passou. Então, nós louvamos a Deus por isso, né, que é resposta de oração. E também nós louvamos a Deus, pedimos ao Senhor pelo suprimento da construção de uma casa na base de apoio, ali em São Gabriel. Mesmo que agora a gente não tenha não vai ter um casal fixo, mas nós precisamos de uma casa de hospedagem. A casa que tinha, os cupins comeram, ela não existe mais. Só tem o piso. Então, nós estamos orando, né? A equipe do Insano está orando para que o Senhor levante condições de nós conseguirmos construir uma casa para os hospedeiros. E também pedimos pela boa comunhão da nossa equipe. Nós louvamos porque a nossa equipe é uma equipe abençoada, graças a Deus. Nós louvamos pela equipe que nós temos. Também pedimos pela nossa saúde. Eu tenho um problema com pressão alta, não parece, mas eu tenho, já há 2 anos. Então, às vezes a pressão oscila muito. Então, peço que os irmãos orem, né, para que o Senhor estabilize a minha pressão. E ela, de vez em quando, tem oscilado para alto, não para baixo. Então, que o Senhor nos dê a graça de a minha pressão ficar equilibrada para a gente poder continuar bem ali, né? E a distância da comunidade para a cidade mais próxima, que é São Gabriel, é 4 horas no motor do Alisson, né? Que é um motor 40, um motor potente. Então, dependendo do carro, até que chegue lá, né? Já viu. E também pedimos sabedoria para eu, Rosiane, e para minha colega Miriam, ao ensinarmos os nossos filhos, porque nós ensinamos eles em casa, né? O ano passado, nós colocamos o Vinícius na escola indígena, mas só que isso era 1h30, então ele brincava mais do que aprendia. E lá em casa eu tentava dar o reforço para ele e tudo, mas era um pouco complicado. Já esse ano, a missão tem uma parceria com uma escola lá em Manaus, e eu vou matriculá-lo nessa escola. E só que eles mandam o currículo, mandam as avaliações, tudo lá para a gente dar aula, né? A minha colega começou com a filha dela o ano passado e deu certo. Então, orem para que o Senhor nos dê sabedoria, principalmente eu que vou começar para valer com o Vinícius, que dê certo, né? E nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, meus irmãos. Deus é fiel. Geralmente, quando nós saímos de férias, nós saímos por 3 anos. Dessa vez, nós oramos, pedimos direção de Deus, nós resolvemos sair por 2 anos, que são 3 meses. Porque nós estávamos muito cansados. Foram 2 anos que pareciam que não iam acabar. Que teve muitas situações que ocorreram lá com o povo e com nós também, em relação à nossa saúde e tudo. E a gente lutando para o Marlon chegar no nível que ele precisava. Então foi bem cansativo. E nós vimos que esse foi o tempo do Senhor. Agora eu vou dar 2 breves testemunhos do que aconteceu com a gente. Um dos testemunhos foi o ano passado. Não sei se os irmãos chegaram a receber uma carta nossa, foi em dezembro, foi justamente nessa época. Em dezembro do ano passado, nós estávamos lá em Buia
E geralmente o Marlon, quem conhece ele não é de falar, não é de reclamar. Ele é muito trabalhador, mas ele não é de falar nem reclamar. E uma noite eu saí, estava na minha colega e voltei para casa. E de repente, quando eu cheguei, o Marlon dormindo. Já achei estranho, que geralmente eu que deito primeiro que ele. E de repente ele me chamou desesperado, dizendo que estava com muita dor. Dor. E essa dor não passava, e eu, o que eu faço? Ia para a cozinha, voltava para o quarto, e vou lá na Miriam. Corri, Miriam, Alisson, Marlon não está passando bem, não. E aí a Miriam já pegou, lá ela é a médica, né, lá da comunidade, eu sou assistente técnica. Aí, médica, sabe, quem já trabalhou no mato ou com as pessoas, né, mais carentes, sabe como é que é. Aí, nisso, a Miriam correu com as coisas e tudo, aí tentamos dar o que a gente podia e nada dessa dor passar. E foi quando... E para o Marlon reclamar de dor é porque o negócio está feio. Aí que eu me desesperei, né? Porque geralmente é eu que tenho dor e ele nunca tem. E nisso, nunca dorme o pessoal da saúde lá. E nesse dia, nessa noite, dormiu. Aí eu falei, é o jeito de chamar a enfermeira. Aí chamei a enfermeira e... Ela veio rapidamente e falou, suspeitou de algumas coisas. E ela falou, eu acho melhor vocês descerem. Mas eu tenho só 2 ampolas de dipirona aqui comigo. Eu vou dar uma e vamos ver. E ele dormiu 2 horas. Tá bom, quando foi mais 4 horas da manhã, ele acordou já gemendo de novo. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Deixa eu arrumar minhas coisas aqui. Fui desmontando toda a casa e jogando o que dava para jogar dentro do tambor e dentro da mala e fui indo. E nisso corri para a casa do meu colega e pedi para ele ver a voadeira para a gente e procurar um motorista para levar a gente para São Gabriel. E quando foi 5 e pouco da manhã para as 6, a voadeira já estava pronta, só que começou a chover. E chuva. Aí nisso a enfermeira chega e aí, não, ainda está com dor. Então vou dar mais uma ampola para ver se ele aguenta chegar até São Gabriel. Aí nisso, e chuva, aí graças a Deus que a chuva foi diminuindo e deu para a gente sair. E no meio do caminho, também tinha um senhor indígena doente e o pessoal sabia que a voadeira do pastor, que lá assim, comunicando pelo rádio, todo mundo sabe quem sobe e quem desce. Sabia que a voadeira do pastor de Buia estava descendo com um pastor doente, um dos pastores doentes. Aí tinha um paciente também para levar, e paramos. Aí nisso já comunicaram o pessoal da cidade da CESAI, que era para buscar o paciente e para buscar o pastor também, que estava muito ruim. E nisso chegamos lá, para a glória de Deus, já tinha equipe esperando a ambulância, esperando o Marlon e o outro paciente, e a gente pensava que o paciente estava mais grave que o Marlon, mas chegou lá, era ao contrário, o Marlon que estava mais grave que o paciente, né, que o outro. E também tinham 2 colegas na base naquele dia, então um seguiu com o Marlon para o hospital e o outro foi comigo para levar as coisas. E a gente, e agora? O que vai fazer? Chegando lá, também Deus é tão bom que geralmente o hospital de interior, principalmente ali de São Gabriel da Cachoeira, só a graça de Deus. E naqueles dias tinham uns amigos dos nossos colegas que estavam servindo lá no hospital de guarnição. Então, eles eram médicos e eles atenderam o Marlon. E chegou lá, ela falou que ele estava já com uma infecção que já estava no sangue. Começou na bexiga, foi por rins e já estava no sangue. E ele ia precisar ficar no mínimo 4 dias internado. Então nós vimos em tudo o cuidado do Senhor, a providência que Ele fez, a fidelidade, né? E eu falei que naquele dia eu fiquei sem meus braços, sem minhas pernas, sem tudo, porque geralmente é o Marlon que resolve essa coisa de voadeira, gasolina, essas coisas, tudo é ele que resolve. E naquele dia eu que tinha que resolver tudo. E agora, que tem que mandar a voadeira de volta para o Alisson? Como que a gente vai mandar essa voadeira? E dinheiro e tudo. Aí naquele dia, justamente que tinha enviado a voadeira de volta, Deus é tão fiel que caiu uma oferta da nossa conta. E era o valor exato de mandar a voadeira de volta. Então Deus sabia que a gente ia precisar naquele dia, né? Então a gente viu o cuidado do Senhor. Mas quando a gente chegou em São Gabriel, a moça da CESAI, não se preocupa não, fala para o pastor que a gente vai dar a gasolina dele para voltar a voadeira, vai dar tudo e tal. Só que chegou na hora, eu falei, ai, que bom, que alívio, né? Que aí a gente não vai precisar gastar. Mas aí, quando chegou, e essa coisa não era liberada, e essa gasolina sumiu, e Deus sabia. Aí eu comecei a confiar antes na gasolina do pessoal lá, e esqueci que eu trabalho com Deus vivo, né? E na hora o pessoal não deu gasolina, foi nada.
embolsaram a gasolina lá. E agora tem que mandar o Samuel, que era o motorista, de volta e a voadeira de volta para o Alhos. E foi quando a gente foi lá, o meu colega foi no banco para mim e tinha um dinheiro certinho para mandar isso. Então, vimos, né, que Deus mais uma vez mostrando, olha, sua incrédula, não está vendo que eu sou Deus, teu patrão, dono do ouro e da prata? Então tá aí, para te enviar de volta a voadeira. Então vimos isso. E agora, para finalizar, que eu falo pouco, os irmãos perceberam, né? Agora, quando nós descemos de Buia para São Gabriel, eu acho que foi dia 30 de setembro. Aí nós estávamos planejando a nossa viagem, o Alisson falou assim, não, desce na minha voadeira. Aí a gente falou assim, não, Alisson. O Marlon falou, não, Alisson, porque depois tem que mandar a voadeira de volta e o gasto vai ser maior e a gente está viajando, a gente não tem condições. Como o Zenilson, que era um missionário que trabalha com os Baniwa, deixou só o bote, que o motor ele não tinha, ele deixou só o bote dele lá com a gente, né? Aí então o que a gente fez? Então vamos emprestar o motor 15 dos indígenas. A viagem demora mais, mas a gente chega. Mas não tem aquela história que o barato sai caro? Foi o que aconteceu com a gente. Eu saí caro com o quê? Com as nossas vidas, não com o dinheiro, né? Que a gente estava indo bem na viagem, tranquilo. E tem um trecho de São Gabriel até que a gente chama Ilha das Flores, que é mais ou menos 1 hora de motor, é o trecho mais perigoso que tem. É o trecho das correntezas fortes. Só os irmãos vendo mesmo para crer, que nem diz o outro, né? E nisso, o motor, quando estava começando esse trecho, o motor para. Aí a gente, e agora? E o Marlon tentando remar e o Samuel atrás, o nosso motorista, tentando mexer lá e não conseguia. E o Marlon tentando remar para ver se chegava na beira, porque a correnteza estava forte e nada. Aí nisso ele parou de remar e foi ajudar o Samuel. Nisso que ele para de remar e só foi chegando mais perto do perigo. E eu só olhando e monitorando, né? Aí vendo tudo e nenhuma canoa passava, nenhuma voadeira passava, nada passava para pelo menos rebocar a gente para a beira. Estávamos indo, mas de repente, meus irmãos, estava vindo perigo grande, que eram lá na região a gente chama de rebujo, que são tipo redemoinhos muito fortes. Quem já trabalhou na região ou conhece bem do Amazonas sabe. Então ele puxa, né? Dependendo do tamanho da embarcação, ele puxa para baixo, né? Ou joga longe. E estava chegando. Aí de repente veio uma voadeirazinha. Vem. Aí eles viram que a gente estava quebrado. Aí eles gritaram assim: vocês têm gasolina? Aí na hora o Marlon e o Samuel responderam: temos sim. Aí eles, tá bom. Então a gente reboca vocês. Só deu tempo desse homem fechar a boca. Aí nisso o Marlon foi para frente, pulou, e para amarrar a voadeira na frente, o Samuel atrás tentando amarrar. E o Marlon não viu porque ele estava de costa, mas as pessoas da outra voadeira viram e eu vi também junto com meus meninos. E graças a Deus, nessa hora, os meus meninos obedeceram. Eu chamei eles e falei: senta aqui do meu lado. E eu já maquinando, o que eu vou fazer aqui? Aí eu vou ter que jogar eles e me jogar depois, né? Aí todos de colete. Aí nisso, e eu comecei a gritar, me desesperar, e já íamos entrando mesmo nesse rebujo. E agora, e o Samuel, para um indígena gritar, é porque o negócio está feio. Aí o Samuel grita lá atrás: vamos cair! E eu, ai meu Deus, aí eu livra no Senhor, e clamando, e o Marlon gritava na frente: te acalma, o pessoal da outra voadeira tenso também. O rapaz que estava na outra voadeira ficou até em pé para ver se conseguia. Mas assim, Deus é tão misericordioso e fiel, mesmo nós sendo infiel, quando o bico da voadeira já estava entrando no rebujo, o rapaz da outra voadeira conseguiu puxar a gente. Então nós vimos, irmãos, a fidelidade. Chega quando eu falo, me arrepio toda, porque eu vi a hora ali da gente ir para a glória, né? E eu não pensava em mim e no Marlon, eu pensava era nas crianças que né? Como ficaria. Então, só quem está na situação mesmo para saber. E nós, em 9 anos, ali naquela região,
Nunca aconteceu do motor que a gente estava, ou que a gente emprestava, tudo, quebrar ali. Já quebrou, mas em lugares que não tinha perigo. Mas ali nunca aconteceu isso. E a gente viu. E geralmente ninguém para ajudar ninguém. Principalmente ali naquele trecho que é um trecho perigoso. Ninguém para ajudar ninguém. E aquele pessoal só parou porque eles estavam sem gasolina. Se eles estivessem com gasolina, eles não tinham parado. E nós vimos que foi Deus que providenciou que eles estivessem sem gasolina. Porque se eles estivessem com gasolina, eles não tinham parado e sabe lá onde nós estaremos agora. Talvez na glória ou não sei, né? Então nós vimos o cuidado do Senhor, como Deus é fiel, né? A gente foi querer economizar de um lado, economizar assim, né? Porque lá o custo é alto, mas assim nós vimos que Deus provou a gente mesmo, né? Ei, vocês dependem de mim, não dependem dos homens. Mais uma vez Deus mostrando, né? Então nós louvamos a Deus por isso, porque em meio às situações Ele mostra as coisas. E esse pessoal que Deus usou para nos abençoar, pessoas incrédulas, que nem nos conheciam, e eles levar. Aí o Marlon falou assim: não, o senhor só leva a gente até uma ilha, e lá eu desço e vou emprestar algum motor de alguém lá em São Gabriel e venho buscá-los. Aí ele falou: não, dá para levar vocês até lá. Aí o Marlon: tem certeza? Aí ele: tem. Então ele foi levando, mas eu com medo, apreensiva, porque é uma região perigosa, eu só orando: livra-nos, Senhor, livra-nos, Senhor. Mas eles foram e deixaram a gente até a beira. E eles iam ficar bem antes, mas eles nos abençoaram até lá, né? E quando nós chegamos em São Gabriel, ligamos lá para a Buia para falar o que tinha acontecido. Aí os indígenas ficaram todos apavorados: mas como? Quebrou ali é muito perigoso e tudo. O meu colega falando, né? E só para terminar, na noite anterior, eles mataram um porco do mato lá e convidaram a gente para ir comer, para a nossa despedida, né? Aí eu falei para uma das meninas assim: ô Joaquina, faz aquela pimenta com cebolinha que você sabe fazer, tudo, leva lá para a gente comer junto. Só que a Joaquina enrolou e não levou. Aí eu falei, depois que terminou o jantar, eu falei: Joaquina, né? Tu não trouxe a pimentinha, a cebolinha com pimenta. Depois, eu falando com a Laniangatu, depois vai acontecer alguma coisa e você vai ficar lembrando: poxa, bem que a dona queria naquele dia, pimentinha com cebolinha, e eu não levei para ela. Aí, minhas irmãs, foi dito e feito. A minha colega falando que disse que o desespero dessa moça, falando: poxa, viu? Bem que ela falou, olha, quase que ia acontecendo com ela. Então, meus irmãos, é isso. Deus a quem servimos, Ele é fiel, mesmo nós sendo infiel. E nós louvamos a Deus pela vida dessa igreja, né? O apoio que os irmãos têm nos dado em todo sentido e o carinho também. Agora, para encerrar a minha parte, que se algum irmão estiver cansado, pode, né, se retirar. Estou brincando. Eu vou cantar um corinho em Nhengatu e o irmão vai acompanhar. Se eu desafinar, me perdoe, que aqui eu estou cantando para cantores, né? Então me perdoem. Deus enviou. Já? Eu começo e você pega. Ah, tá. Então tá. Deus o mundo da ira gostar e o ar mucaturiche o perdoariche humano cruzar se pecador é seu ara maiuiri pó moqua Jesus o pacaua nhan seu pacoicu a poder e haruiari o irande nhan seu pacoicu se quesa te ama a qual até o mucaturiche irumo
Saracuri, Usicara, Assasauacuri, Manusaupe, Haikucuri, Turuçupurangawa, Haikuipu, Pequa Jesus, Upacauá. Junto comigo, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém? Ela me disse que era para mim terminar 5 para meio-dia. Se ela estivesse no meu lugar, eu falando, ela teria assoviado várias vezes, olhado, atravessado. Mas eu creio que os irmãos ainda podem aguentar 5 minutinhos. Não vou me delongar com ela. Mas a Rosiane falou sobre o casal Simval e Sandra, que nos auxilia na base, estarão saindo. E quando a gente recebeu a notícia que eles sairiam, a gente começou a orar e a se preocupar, né? Como vai ser o ano que vem? Vai ser bem difícil para a gente, né? Ficar sem esse casal. Vamos ter que nos desdobrar, vamos ter que tirar alguém da aldeia para deixar na base, porque é necessário. Mas estamos crendo que o Senhor vai levantar alguém para deixar ali. Olhando para a missão, não vimos solução de alguém da missão para ir para ali. Mas chegando aqui surgiu uma esperança de um casal desta igreja. Ainda não temos uma resposta se eles vão ou não, mas talvez um casal desta igreja vai estar indo nos ajudar pelo menos por 6 meses ali. Se fosse a vontade de Deus, eles vão nos abençoar grandemente. E vai ser também um período de desafio para eles ver o trabalho missionário como é feito. Eu gostaria só de gastar um tempo, esses poucos minutinhos aqui, com a palavra de Deus. Pastor Infante, desde o dia que a gente chegou aqui, ainda em outubro, ele disse que o tema hoje seria Natal e Missões, e os irmãos estão vendo aí, né? Eu comecei a ver o que poderia falar sobre Natal e Missões da Bíblia. Mas eu creio que é algo mais fácil, né? Porque está tudo encaixado, tudo tem a ver, o Natal com missões. Missões, segundo o latim, significa enviar. Então, é o envio de pessoas. E o Natal, o nascimento de Jesus é o quê? É o envio do Salvador, enviado por Deus para salvar as vidas. E na história de Jesus, nós vemos lá Miqueias 5:2, ele já profetizava dizendo: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, a profecia há mais de 700 anos de Jesus Cristo que viria. E aqui, embora a palavra missões não se encontre nas Escrituras, a ideia está em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Missão vem do latim mito e significa enviar. Deus olhou para mim e para você
e nos amou com tanta intensidade que nos enviou seu único filho. Alcenir Anselme da Mota foi quem escreveu essas palavras, e palavras sábias. O amor de Deus, Ele nos enviou seu Filho Jesus Cristo com uma missão de salvar vidas. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, né? O nascimento do Salvador, o nascimento do Filho de Deus. E esse Filho de Deus, o Filho do Rei, Ele veio a este mundo, não foi com o propósito de conhecer este mundo, de desfrutar deste mundo. Ele veio a este mundo com o propósito, com o fim, com a missão de salvar vidas. E esse salvar vidas é o qual o Filho do Rei, o Filho de Deus, se submeteu a dar a sua própria vida por isso, envolvia nos seus anos de ministério, está envolvido com essas vidas, está no dia a dia em contato com essas vidas, está no dia a dia compartilhando das necessidades dessas vidas e está auxiliando essas vidas nas suas necessidades. E esse é o trabalho missionário, né? É envolver com vidas. Nós já estamos ali naquela comunidade e estamos ali dispostos a envolver com eles. Como a Rosiane falou, né? Aquela voadeira do nosso colega, aquele motor, já salvou muitas vidas. O que ela quis dizer? Muitas pessoas deixaram de morrer pelo fato de nós estarmos ali, porque a demora da aldeia até a comunidade, se não tivesse aquele motor ali, seria talvez até de dias, como a gente vê frequentemente. Outras comunidades pedem socorro para a cidade vai enviar uma ambulância, um motor chamado ambulância para buscar, e às vezes essa ambulância passa 2, 3 dias e ainda nem chegou na comunidade para buscar essas pessoas, né, que estão doentes e acabam morrendo. Então várias vidas foram salvas por isso, e esse é o trabalho do missionário, né, salvar vidas, não vidas de doenças, mas principalmente salvar vidas da condenação do inferno. Jesus Cristo, o dono do Natal, o sentido verdadeiro do Natal, Ele veio para isso, né? E como é gostoso ver neste mês essa programação, igrejas dedicadas a falar, a representar isso que é verdadeiro, o Natal de Jesus Cristo. É algo que eu sinto falta quando estamos lá. E quando chega aqui a gente se alegra em ver essa festa, mas uma festa com um sentido verdadeiro, transmitindo o amor de Deus. E o nosso objetivo como missionários, e o objetivo de cada um de nós, de cada um de vocês aqui, deve ser esse: fazer o Natal conhecido a todos os povos, no Brasil e no mundo. E isso depende de que cada um de nós, não só os pastores, não só a liderança, mas cada um de você, pequeno, crianças, jovens, adolescentes, adultos, se coloque à disposição de Deus para cumprir a missão que Ele deixou para que nós continuássemos. Jesus veio, cumpriu a sua missão, morreu, mas a missão dele continua e Ele continua cumprindo. Só que agora Ele quer que nós façamos parte dessa missão. Eu poderia dizer que Ele depende de nós para fazermos essa missão. Não se encaixa para Deus a palavra dependência, mas é algo que Ele deixou para nós fazer. Ele não vai enviar os anjos para fazer. Quem deve continuar com essa missão somos nós, os filhos de Deus. Então, a igreja já tem isso no coração. E o meu desafio é que aumente cada vez mais. Coração de crianças, jovens, adolescentes, adultos. E você que talvez ainda não abraçou isso, abrace. Porque muitos povos, muitas pessoas ainda não conhecem o verdadeiro sentido do Natal. E elas precisam conhecer. Que Deus nos abençoe. Agradeço a oportunidade, agradecemos as orações, agradecemos as ofertas. E só agora pela manhã, para finalizar, vimos uma nota de uma ajuda que a igreja estará passando para nós além daquilo que tem feito mensalmente. Isso é resposta de oração. O próximo ano pretendemos iniciar o trabalho de tradução e o Salomão estará conosco. O Salomão, eu trouxe ele aqui alguns anos atrás, no indígena, e eu precisarei
ajudá-lo financeiramente para que ele nos ajude com o trabalho de tradução. E eu creio que dessa oferta, além que a igreja está disponibilizando para a gente, Deus está direcionando para suprir essa necessidade com Salomão. Que Deus abençoe. Obrigado. Vamos colocar em pé, irmãos. Nós estamos chegando ao final do trabalho, mas algumas coisas interessantes, né? Lá eles chamam de bijuzinho, aquele bijuzão. E a Rosiane fala bem. Amém, pela Rosiane fala bem. Boa manauara mesmo, viu? Amém. Então, irmãos, olha, os irmãos lembram que uma parte daquela oferta do Emaús, né? Do Emaús, foi para esse casal. Tá vendo? Pessoal do Emaús, olha a bênção, olha a bênção. Pessoal do Emaús aí, ó. Tá ali o casal. Agora eles têm as despesas. Precisam também colaborar com o rapaz do barco lá que tem como chama lá? A voadora, né? A voadora. Então, irmãos, nós vamos, como sempre nós fazemos, vamos dar uma ofertinha de amor para o casal, ajudá-los. Também estão fazendo um tratamento de saúde e vieram por causa disso, as lutas que eles passam lá, filhos pequenos. Então, graças a Deus pela vida deste casal. A missão Novas Tribos tem glorificado a Deus por causa desse casal. O casal aqui, ele daqui, do Simão, e ela lá do Amazonas. Então, queridos, separa uma ofertinha, dê para ele. Se não puder agora à noite você traga a sua oferta. Nosso irmão Antônio Gomes, diácono, já está lá direitinho. Vamos dar com o coração. Cadê tia Shirley? Está lá tia Shirley, minha ofertinha, já sabe, né? Pode ir lá, separa a minha ofertinha e vamos ajudar esse casal. Pai nosso que estás no céu, bendito seja o nome de Jesus Cristo. Agradecemos a visão que foi implantada nesta igreja. Pedimos tão somente, Pai, continua queimando os nossos corações, que esse nosso amor pelas almas perdidas aumente ainda muito mais. E levando, ó Deus, pedimos ao Senhor que nos ajude a levar essa palavra mais além ainda, principalmente aqueles que estão nus e que nós devemos cobri-los, e aqueles que não sabem nada, mas precisam saber. Por favor, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa esse casal, é a nossa oração, em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Vou pedir ao casal que fique lá na frente, para os irmãos cumprimentá-los.